A análise da obra com certeza tem um amor de Marina Colasanti. Então, se você vai fazer a prova do Colune para 2026, você então está lendo ou já leu esta obra e vale a pena a gente se debruçar um pouco mais sobre ela. Diferentemente da outra obra que já avaliamos, A Cidade dos Cinco Ciprestes, esta aqui sai da nossa realidade habitual, normal, e vai para o fantástico, para o maravilhoso. Vamos começar com A Morte e o Rei. Neste conto, a morte, ela vai atrás de um rei em seu cavalo negro com cascos de fogo. Onde o cavalo pisa, incendeia a grama e até as pedras se transformam em fagulhas. Então há uma personificação da morte. E ela então chega no palácio, é recebida pelo rei e diz, olha, está na sua hora, vamos embora. E ele negocia com ela. Ou seja, fala para ela que é vantajoso ela permanecer ali. Por quê? Porque ali existem muitas possibilidades dela ceifar a vida das pessoas. Então, ele vai administrando um pouco mais o tempo de vida dele. Pelo menos assim ele acredita. Leva a morte, inclusive, para um fronte de batalha onde ela ceifa a vida de muita gente. Mas, chega no final, ela fala para ele, olha, não tem mais jeito. Hoje eu preciso te levar. Ele consegue negociar mais uma noite de sono no seu castelo e ela aceita enquanto ele está dormindo e a morte também está descansando. Ele tenta fugir por uma passagem secreta no seu castelo, vai para a cavalariça do reino, porém lá ficou muito escuro, porque a vela com que ele iluminava o local apagou, e ele então subiu num cavalo, disparou com o cavalo, acreditando que estivesse fugindo da morte, e quando vem a lua, com seu brilho intenso, ele percebe que está num cavalo negro com cascos de fogo, ou seja, ele está no cavalo da morte, indo para o reino da morte. Ele morre. O que eu pedi para os alunos fazerem com esse conto? Porque ele sugere muito bem um gênero que já caiu no Colune, que é a lenda. Inclusive, lenda urbana. E eu peço aqui para os meus alunos fazerem da seguinte forma. Imagine que o rei, depois de ter morrido, não aceita essa situação, porque ele queria ficar mais tempo, negocia mais uma vez com a morte o seguinte: permita-me trabalhar com você, trazer também as almas para o lado de cá. Você, seu funcionário, vou trabalhar do mesmo jeito que você faz. E a morte aceita, uma vez que ela também estava precisando de ajuda, que era muita gente para trazer para o lado de cá, e o rei então passa a ser um ajudante da morte. E eu peço para construir a lenda a respeito disso. Eu coloquei já um estudo sobre a lenda urbana, esta lenda urbana, aqui no YouTube, é só você procurar, está aí. Peguei a redação de um aluno, Guilherme, que se saiu muito bem neste gênero, e faço uma análise. Lenda urbana é difícil de ser feita, então prestem atenção. Pessoal, vamos passar para o próximo. É rápido assim, tá? É rápido. Por isso que eu disse, vocês têm que estar na leitura desta obra. No Aconchego de um Turbante. Olha, para mim, o mais criativo dos contos desta obra. Mas muito inteligente, muito gostoso de se ler. O que nós temos aqui é um rapaz, filho de um vizir. Vizir é um título, vamos colocar um título de nobreza. O cara era muito rico e deixou toda a sua fortuna para um único filho. E esse rapaz, sem ter com que gastar tanto dinheiro, começou a inventar. E inventou de fazer um turbante tão grande, que ele fazia sombra até nos seus ombros. E ele, para arrematar esse tanto de pano que ficou, né, ali na cabeça, ele coloca uma pedra preciosa ali bem na frente do turbante. Essa pedra preciosa, ela era verde e
o que aconteceu aqui foi muito interessante. Aquele turbante, ele estava sossegado ali, com aquela esmeralda, muito bonito. Claro que ridículo, mas aquilo chamava muita atenção e chamou, sobretudo, a atenção de um pássaro, de uma cegonha, que viu lá embaixo aquele turbante e pousou suavemente no turbante. E ali ela foi ficando. Por quê? Porque o filho do vizinho não queria tocá-la de lá. Porque na tradição deles, esse pássaro leva sorte para a pessoa escolhida. E ele não queria dispensar a sorte que, segundo aquela ideia que vigorava por ali, aquele pássaro estaria levando coisas boas para o filho do vizir. E ele foi ficando, e aquela cegonha acabou chocando os seus filhotes ali, e pegou também aquela esmeralda, que era do tamanho de um ovo, a esmeralda verde, colocou embaixo de si e não deixou que ninguém tirasse. Tudo isso acontecendo em cima do turbante. Não deixou que ninguém tirasse aquele ovo de lá. No final das contas, ela choca os filhotinhos todos, eles crescem um pouco e vão embora. Alçam voo dali e saem do turbante como se estivessem saindo dos pensamentos do filho do vizir e vão embora. Entre as cegonhas era possível ver um filhote de cegonha verde. Então a gente entende que ela chocou aquela cegonha verde, da esmeralda. Professor, mas que coisa... É o fantástico, é o maravilhoso. Então, o que eu pedi para os meus alunos fazerem? Qual foi a minha inspiração em relação a esse conto? No finalzinho, o que foi dito aqui me deixou bastante reflexivo. Disse que, ano após ano, as cegonhas voltam ao mesmo ninho. Elas visitam o ninho. Pensando nisso, talvez, o jovem filho do vizir deteve o gesto com que se preparava a desfazer as espirais, puxando a ponta da longa seda. Então ele já ia se desfazer daquele turbante, ia puxar, ia, desfazer aquele longo pano, mas ele acabou pensando, poxa, quem sabe elas voltam? Com extrema delicadeza, tirou o turbante inteiro da cabeça e mandou que, assim como estava, fosse depositado no mais alto telhado do palácio. Pessoal, fazer um relato do retorno dessas aves, dessas cegonhas, inclusive da verde, seria muito interessante. Eu pedi para os meus alunos fazerem um relato predominantemente descritivo, teria narração, mas caprichado mesmo na descrição, contando este retorno. Foi o que eu propus com base. Eu propus outros, mas esse eu achei bem interessante e proponho aí que vocês pensem, tá? O outro aqui muito interessante são os cabelos das mulheres. Esses são os cabelos das mulheres, também muito bacana. Eles estavam enfrentando numa aldeia chuvas torrenciais. Tanta chuva que estava prejudicando até a possibilidade de produção de alimentos. Então, os mais velhos foram pensar no que estava acontecendo, se reuniram, os anciãos daquela aldeia se reuniram, pesquisaram nos livros antigos, nos antigos pergaminhos, e concluíram que aquela chuva toda era culpa das mulheres, mais especificamente culpa dos cabelos das mulheres, e ordenaram que todas cortassem os cabelos, e elas tiveram que fazer isso, e elas ficaram todas carecas. Resolveu o problema, o sol voltou, porém um outro problema foi causado, serpentes negras começaram a invadir aquele lugar, e eles rapidamente disseram, são os cabelos das mulheres. Não precisaram nem se reunir agora. O preconceito já estava instalado naquela comunidade, então são os cabelos das mulheres, culpadas de novo. Porém, as mulheres até sorriram, porque que cabelo? Estamos carecas. Mas foram achar uma menininha, franzininha, magrinha, com um pouquinho de cabelo, com um rabicho magro de cabelo, e a mãe dessa menina mostrou que com aqueles fios
ela costurava a boca das serpentes negras que estavam invadindo aquele lugar e elas iam embora. E ela foi fazendo isso com os cabelos da menina, e os cabelos, nesse caso, eles foram a solução para o problema. Resolvido o problema das serpentes, o frio. O frio que se demorava ali. As sementes não brotavam dentro da terra fria. E, de novo, são os cabelos das mulheres. Porém, as mulheres já estavam com o cabelo um pouco mais crescido, mas mantinham-se com os chales, com os lenços, e aí elas começaram a tirar. E quando elas começaram a tirar os lenços e colocar os seus cabelos à mostra, a primavera veio, chegou forte. E aí os homens, olhando para aquilo, disseram: são os cabelos das mulheres. Professor, não faz nenhum sentido, porque ora os cabelos são a causa do problema, ora os cabelos são a solução do problema. Pois é. É porque o preconceito não faz sentido. O preconceito é produto de uma avaliação equivocada das pessoas. Preconceito contra as mulheres não passa de uma imposição da força, da cultura machista sobre as mulheres. Sempre foi assim. Então não faz sentido, não faz sentido. Por isso que o cabelo, ao mesmo tempo que ele serve para solucionar problema, ele serve para causar problema dentro desse conto. O que eu pedi para os meus alunos? Imagine que você tenha lido este conto, São os Cabelos das Mulheres, em um blog, e tenha surgido nesse blog, intitulado Na Ponta da Língua, o blog, tenha surgido uma discussão acerca do preconceito que ainda existe contra as mulheres, apesar da gente ter evoluído tanto do ponto de vista da cultura, da tecnologia, da informação, da interação entre as pessoas, ainda existe um grande preconceito contra as mulheres, e isso remonta a tempos muito antigos. E eu peço para eles, então, redigirem um artigo de opinião que vai ser publicado neste blog, expressando o ponto de vista acerca da discussão que se acendeu, que surgiu ali sobre o preconceito contra as mulheres. E você deveria, o meu aluno então deveria, neste tema, estabelecer um diálogo com este conto, São os Cabelos das Mulheres. Diálogo aqui quer dizer citar o conto. Dialogar com um texto é citar o texto na sua redação. Um ótimo tema, bem interessante. Galera, vou ficar com esses 3. Logo mais, vou fazer dos outros. Vamos fazer assim, 3 de cada vez. Eu acredito que vai ficar num tamanho legal o vídeo e não vai cansar vocês. Beleza? Comentem aqui se estão gostando. Comentem as dúvidas de vocês, que eu vou ajudá-los para essa prova do Colune, tá? Lembrando que a prova de língua portuguesa vale 20 pontos, a prova de redação vale 15 pontos, só de língua portuguesa nós temos 35 pontos nesta prova. Então, vale a pena investir. Tudo bem? Forte abraço, até!